idiomas que escreveram a palavra de Deus. A gente sabe, antes de mais nada, que a voz que revelou a Bíblia é a voz do Espírito Santo. Amém? É a voz de Deus. Quem é o autor da Bíblia? O Espírito Santo. Amém? Ele é que escreveu. Só que ele não escreveu diretamente. O Espírito Santo não encarnou, pegou uma caneta ou sentou no computador e redigiu. Não foi assim, né? Não foi assim. O Espírito Santo usou pessoas em épocas muito diferentes para escrever a sua mensagem, a mensagem que ele trouxe diretamente de Deus. Amém? É claro isso? Essas pessoas que escreveram a Bíblia são as que a gente chama de inspiradas. E quem foram essas pessoas inspiradas? Nós vamos ter um culto que nós vamos falar sobre a autoria da Bíblia. Nós vamos falar cada autor, aqueles que a gente tem certeza e aqueles que a gente acha e aqueles que a gente especula que seja. E os que a gente também não sabe, a gente vai falar, esse aqui a gente definitivamente não sabe. Mas nós podemos, alguns a gente conhece, algumas das pessoas, por exemplo, o apóstolo Paulo. Você sabe que o apóstolo Paulo escreveu as suas epístolas. Ele escreveu sendo usado pelo Espírito Santo. Ele recebeu a revelação de Deus e escreveu para que ela permanecesse ao longo do tempo e chegasse até nós. Amém? É muito lindo isso, né? Deus inventou, né, a nossa capacidade, né? Deus deu para a gente, isso é uma coisa incrível. A gente é a única espécie do universo que fala, olha que lindo. É a única espécie que pensa, é a única espécie que tem senso moral. O que é senso moral? Sabe que tem coisa que é certa e coisa que é errada. Isso é só da gente, ninguém mais tem isso. A águia tem as asas, né? O leão tem as presas, né? A corça tem a velocidade, nós temos o intelecto. Olha que lindo. Deus deu para a gente de presente isso. E através do intelecto a gente é capaz de entender as coisas, a gente é capaz de se comunicar. Olha que lindo, né? E dentre tantas coisas lindas que o ser humano desenvolveu com esse dom que Deus nos deu, foi a escrita. A primeira evidência de escrita do ser humano, evidência por quê? Porque é o que a gente achou. Pode ser que tenha havido outros povos que tenham também usado a escrita antes até, mas isso a gente não sabe. O que a gente sabe é que a escrita ela já era utilizada pela primeira vez. Ela aparece entre os sumérios que viviam na Mesopotâmia, que é a região exatamente onde vivia Abraão antes de ir para a Terra Prometida. Ele vivia em Urdos, que pertencia à Mesopotâmia. E a escrita nasceu ali quando? Aproximadamente entre 3.300 e 3.500 antes de Cristo. Então os primeiros que usaram a língua escrita, que a gente sabe, foram os sumérios mesopotâmios, em mais ou menos 3.500, 3.300 antes de Cristo. Esses foram os primeiros que escreveram. E por que a gente sabe que eles escreveram? Porque eles escreviam em argila. E a argila, como a gente sabe, ela permanece no tempo, né? Ela não é igual, imagina, esse papel aqui, daqui a 3.000 anos, não vai ter nem o átomo dele. Vai desaparecer, né? Agora a argila não, a argila se conservou. Por isso que a gente não pode dizer que eles inventaram, e com certeza, a gente não sabe se eles inventaram, a gente sabe que eles são os primeiros que a gente conseguiu, saber que escreviam. Pode ser que tenha alguém mais antigo que escrevia em algum tipo de material que pereceu e desapareceu? Pode. Mas a gente tem certeza que os mesopotâmios escreveram. E Abraão, portanto, patriarca do povo hebreu, quando saiu da Mesopotâmia, ele sabia ler e escrever. A gente sabe que ele sabia ler e escrever. Ele saiu de lá sabendo ler e escrever. Por que a gente sabe disso? Porque ele era um homem de posses. E há quem diga, as escrituras até apontam nesse sentido, que ele era até um astrônomo. Né, que pai elevado, pai que olha para as estrelas, é o nome original dele. Então provavelmente ele era um homem versado. E ele foi, e a partir dele se desenvolveu o primeiro idioma usado para escrever a Bíblia. Quando Moisés vem, que é muito depois de Abraão, vamos aqui arredondar, cerca de 500 anos depois de Abraão, é mais do que isso, estamos 600 anos depois de Abraão. Quando Moisés nasce,
os judeus já praticavam um idioma prontinho, chamado hebraico. Amém? E esse foi o primeiro idioma usado para escrever a Sagrada Escritura. Amém? Então o Espírito Santo deu a Moisés a mensagem, a revelação, e Moisés, usado pelo Espírito Santo, colocou em língua escrita aquela mensagem. A primeira coisa que Moisés escreveu foi a tábua dos 10 mandamentos. Lembra? Deus escreveu uma e Moisés teve que talhar a outra. Amém? Ali começou a Bíblia. Aqui. A Bíblia dá testemunho de quando que ela começou a ser escrita. Foi ali na redação dos 10 mandamentos. Depois nós vamos falar de autoria bíblica, mas provavelmente Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, durante os 40 anos de peregrinação no deserto, provavelmente nos anos finais. Pelo menos Deuteronômio a gente sabe que ele escreveu já nas margens do Jordão, pronto para entrar na terra prometida. Moisés a gente sabe que não entrou, né? Porque Deuteronômio ali ele dá uma, digamos, uma resumida nos 4 primeiros livros para entregar para o povo, para preparar o povo para atravessar o Jordão. Mas ele morre, enfim, essa história a gente já sabe, e ele acaba não indo. Mas a gente sabe que o Deuteronômio, por exemplo, foi escrito ali, no momento derradeiro de ir conquistar a terra prometida. Então naquela época da peregrinação dos 40 anos, que Moisés, 40 anos no deserto, né, irmãos, havia tempo, né? Ou como tinha tempo para escrever. 40 anos no deserto. Deus deu tempo para Moisés, mas agora você tem 40 anos, ele pode sentar e escrever. Oh, Deus. Eu não dou 40 anos para a irmã ali, né, irmã? Eu peço para ela corrigir os textos. Irmã, tu corrige para mim. Não tenho 40 anos, né, irmã? Mas eu tenho 40 anos para escrever, revisar. Amém? Então, quando Moisés escreveu os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, ele usou qual idioma para escrever? O hebraico. O hebraico. O idioma que era falado pelo povo judeu, por aquele povo que veio como herança de Deus para Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Então o hebraico é o primeiro idioma, e ele pega praticamente todo o Antigo Testamento. Então não foi só Moisés que usou hebraico, os profetas usaram hebraico, com exceção de Daniel, que eu vou falar daqui a pouco um trecho de Daniel e Esdras. O autor dos livros históricos escreveu com qual idioma? Hebraico. O autor de Salmos, os autores de Salmos, escreviam com qual idioma? Hebraico. Davi escreveu com qual idioma? Hebraico. Amém? Então o hebraico domina todo o Antigo Testamento, com exceção de algumas partes que daqui a pouco eu vou contar quais são. Mas praticamente o Antigo Testamento inteiro é escrito em hebraico, desde Moisés até Malaquias. Amém? Amém? Qual é a evidência que a gente tem extra-bíblica, ou seja, fora da Sagrada Escritura, do idioma hebraico sendo escrito? A evidência mais antiga do idioma hebraico, e vocês vão ficar surpreendidos, meus irmãos, como que o idioma hebraico ele se preservou ao longo do tempo, porque ele é quase idêntico. Se você pegar a primeira evidência do idioma hebraico e olhar para os escritos mais antigos da Bíblia, você vai ver que tem praticamente, e a língua ela muda com o tempo, o idioma muda muito, mas o hebraico mudou muito pouco. Há um hebraico primitivo, diferente, mas ele mudou muito pouco em relação àqueles mais recentes. E o primeiro registro que a gente tem na nossa mão, extra-bíblica, tá? Não está na Bíblia, fora da Bíblia, é um calendário, chamado calendário Gezer, que contava, coisas relacionadas, ensinava coisas relacionadas à agricultura. E ele é datado aproximadamente do século X a.C., ou seja, na época de quem? Na época de Davi. Amém? Então você olha para o calendário e olha para os salmos de Davi, você vê ali uma sinergia absurda, ou seja, é a comprovação mesmo que é da mesma época. Amém? E outra, já falei aqui, vocês sabem também, não só aqui nos cultos, mas em outros momentos vocês já devem ter
tido contato com essa informação, que muito recentemente encontraram os pergaminhos do Mar Morto. Lembra disso? Quem sabe dessa história? Pergaminhos do Mar Morto. Encontraram uma Bíblia, um Antigo Testamento, quase inteiro, acho que só tem o livro de Esther, se não me engano, quase inteiro. Olha que bênção. De uma época que é antes de Jesus, uns 100 anos antes de Jesus, ou seja, mais de 2000 anos atrás. E meu irmão, minha irmã, o texto que foi escrito 100 anos antes de Jesus é exatamente igual ao texto que está na Bíblia hebraica hoje, ano 2024. Igualzinho. Ah, pastor, não é igualzinho. Tem um amém a mais aqui, tem um aleluia a menos ali, só isso. Amém? Estou te falando sério, um amém a mais, acho que no livro de Isaías, um negócio assim, coisa assim, muito detalhe mesmo. Mas a mensagem ela está palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, texto por texto, igualzinho. Vocês sabem que a Bíblia antigamente não tinha versículo nem capítulo, né? Mas isso eu vou falar mais na frente. Então lá o texto está igualzinho, o que mostra o poder de Deus na preservação das Escrituras, né? Milagres, as Escrituras são milagres, isso não tem em todos os sentidos. Então, meu irmão, minha irmã, olha que benção. O primeiro idioma usado para escrever a Bíblia, e escreveu praticamente todo o Antigo Testamento, foi o hebraico. Vou trazer aqui só umas palavras para a gente saber mais ou menos como é que é a sonoridade desse idioma. Tá, tem muita coisa na internet, depois você busca lá. Por exemplo, Elohim. Elohim é uma palavra hebraica. Outra, El Shaddai. Estou falando dos nomes de Deus, né? El Shaddai. El. Tanto é que o árabe até hoje chama Deus de Allah. El. O hebraico é El. O árabe fala Allah. Mas olha como é que é parecido, né? Porque os dois são filhos do meu pai, né? Foi de Abraão veio os árabes e veio os judeus, veio do meu pai, Abraão. Então um foi Allah e o outro foi El. Igual você escutar um português de Portugal, fala um pouquinho diferente do nosso, né? Mas o idioma ali é o mesmo, mas fala um pouquinho diferente. Allah. Porque eles escutavam Abraão falando de Deus. Amém? Outro também, Yahvé. Yahvé já é um nome que só Moisés teve essa revelação. Yeshua, Jesus. Yeshua. O nome de Jesus é Yeshua, ou alguns falam Yeshua. Depende dessa variação. Yeshua. Amém? Você pode orar, falar Yeshua, Jesus. Amém? Mas você falar Yeshua, não fala Jesus, amém? Jesus entende. Mas não precisamos nos apegar a essas coisas, não. Mas só por curiosidade. Yeshua. Amém? Ok? Muito bem. Então, o primeiro idioma usado para escrever a Bíblia: o hebraico. O hebraico escreveu praticamente todo o Antigo Testamento, com exceção de 2 trechos. Que trechos são esses? Daniel capítulo 2, verso 4 até 7, 28, e Esdras capítulo 4, se não me engano, versículo 8 até o capítulo 6, versículo 18. Depois ele continua em hebraico e volta a usar outro idioma no capítulo 7, 12 a 7, 26. Esses trechos não foram escritos em hebraico. Vê que é muito pouca coisa, né? São pequenos trechos importantes, mas pequenos, né? Tudo na Bíblia é importante. Qual foi esse outro idioma usado nesses trechos do Antigo Testamento? Foi usado o aramaico. Pastor, por que você está falando desse negócio de língua? Porque daqui a pouco nós vamos falar de tradução da Bíblia, amém? Nós vamos falar de tradução, e tradução leva a versão. E aí você vai entender que às vezes tem uma Bíblia que é escrita um pouquinho diferente da outra, amém? Está entendendo? Estamos seguindo aqui um fluxo de raciocínio. Nós vamos chegar lá na frente. Vai ser hoje não, vai ser um pouco mais para frente. Mas nós estamos introduzindo. Qual é o outro idioma que é usado então nesses trechos? O aramaico. Aliás, meu irmão, minha irmã, Jesus no dia a dia dele, qual é o idioma que ele falava? Aramaico. Esse é o idioma que Jesus não falava no dia a dia, sabe? Vou comprar pão. Ele usava o quê? Aramaico. Ele ia comprar pão e falava em aramaico. Me dá um pão. Amém?
Mas Jesus usava o hebraico? Usava na sinagoga. Quando Jesus foi na sinagoga e abriu o rolo de Isaías para se anunciar, ele estava lendo e falando em hebraico. Mas no dia a dia ele usava aramaico. Por que o idioma aramaico aparece? Vocês vão lembrar agora dos livros históricos. Lembra que o povo judeu foi levado cativo pelos babilônios. Lembra disso? Século 6 a.C. E lá, quando eles estavam cativos na Babilônia, a Babilônia foi derrotada pelos persas, que é a época de Esdras e Neemias. Aliás, Daniel pega essa época também. Daniel estava servindo a corte da Babilônia quando os persas chegaram detonando o Império Babilônico, conquistando o Império Babilônico. Quem são os persas? Os persas, vocês sabem, são os iranianos. Sabe o Irã hoje? O Irã, eles eram os persas, eles são os persas, né? O povo persa é o povo iraniano. Então, aqueles dominaram os babilônios. E aí, Esdras e Neemias vão ter aquela, lembra, autorização de voltar para Jerusalém para reconstruir o muro, reconstruir o templo, na época dos persas. Então, aquilo tudo que era Israel e Judá virou Império Persa. E os persas levavam o que com eles? O seu idioma. Qual o idioma que o Império Persa usava na região de Israel? Aramaico. Então o povo passou a estudar aramaico, passou a aprender aramaico, porque aquele território virou parte do Império Persa. Entendeu? Se você queria falar com a autoridade, você tinha que falar em aramaico. Os atos públicos eram anunciados em aramaico. Então o aramaico foi se tornando a língua. As pessoas que estavam voltando do cativeiro da Babilônia estavam dentro do Império Persa. Então para eles andarem dentro do Império Persa, eles precisavam falar aramaico. Então o idioma foi, entendeu? Passando a dominar aquele povo. E os judeus, dali por diante, século 5, 4, 3, 2, passaram a falar em aramaico. Entendeu? Aramaico virou o idioma deles. É igual o Brasil a gente fala português, não fala? Você sabe que há 200 anos atrás não falava português aqui a língua que mais falava era tupi. Né? Os portugueses vieram conquistar. Eu falei 200 anos? Não tem mais, minto. Até o século XVII, com certeza, o Brasil só se falava tupi. Português só no litoral. Do 18 aqui no interior. Tanto é que quem for para São Paulo vê tudo nome de índio, já viram? São Paulo se falava tupi-guarani até a época da independência. Amém? E hoje todo mundo fala o quê? Português, né? Por quê? Porque os portugueses vieram dominaram, trouxeram o idioma. Até os índios falam português. Não é isso? Isso aconteceu naquela região. O povo passou a falar em aramaico. Está claro, meus irmãos? E olha que interessante, a gente vê Jesus falando em aramaico. Quando? Como? Vamos lá, acompanha comigo aqui. Marcos capítulo 5, versículo 41. É claro que a gente vai ler a Bíblia, é óbvio que a gente vai ler trechos da Bíblia. Já é culto, agora seja o estudo que a gente está sobrevoando a nossa Sagrada Escritura, porque estamos falando dela, né? Então nós vamos aqui trazer alguns trechos. Marcos 5,41. Isso aqui é aquela passagem que Jesus acompanha Jairo, o principal da sinagoga. Vai até a casa dele para trazer de volta a sua filha. E nesse contexto acontece essa passagem. Está todo mundo comigo? Em nome de Jesus? Vamos lá? Então vamos lá. Olha Jesus falando ali, 5,41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzidos é: menina, a ti te digo, levanta-te. O que é esse Talita cumi? Aramaico. Jesus falou em aramaico, Talita cumi. Isso era a língua aramaica, era a língua cotidiana daquela região. Um outro trecho, pode ficar em Marcos mesmo, eu só vou falar de Marcos aqui para a gente não ficar esticando muito. Vamos lá, 15:34.
E esse é o momento, aquele momento em que Jesus está na cruz, carregando sobre si todo o pecado da humanidade. E aí ali na cruz ele profere essas palavras aqui. Estão comigo? E a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Amém? O que ele está dizendo aqui? Aramaico. Está vendo que não é Shaddai, Yahvé, né? Eloi, Eloi. Amém? Olha que lindo, né? Jesus falando aqui: por que me desamparaste? Aí alguém pensa: oh, mas Deus desamparou Jesus, infelizmente. Por quê? Para ele nos salvar. Naquele momento Deus teve que virar as costas e não olhar para a cruz. Jesus teve que levar sobre si sozinho todos os pecados do mundo. Amém? Naquela hora de desespero ele fala essas palavras: ó Deus, por que você me triste e alegre ao mesmo tempo, né? Ressuscitou, né? Tudo está vazio e Jesus reina. Mas é um momento bem emocionante. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Então, olha só, essas frases dão testemunho, né, que Jesus estava falando nesse idioma. Mas Daniel ele vai usar o aramaico para contar, por exemplo, aquele evento de Sadraque, Mesaque e Abednego, que todo mundo conhece, né? A interpretação dos sonhos de Nabucodonosor. Aquela parte toda ali do livro de Daniel também foi escrita em aramaico. Amém? E também Esdras tem mais lógica ainda. Por quê? Porque Esdras já estava na época do Império Persa. Ele vivia dentro do Império Persa. Ele com certeza falava o aramaico. Então ele escreveu um bom trecho do seu livro nesse idioma. Então, ó, primeiro idioma falado, hebraico. Segundo idioma, o primeiro idioma usado para escrever a nossa Sagrada Escritura, hebraico. Segundo idioma, aramaico. Só uma curiosidade: o judeu falava aramaico no dia a dia, certo? Mas dentro da sinagoga, o que é sinagoga? A sinagoga era a reunião dos judeus para ler a Torá e para poder, né, orar a Deus e praticar os seus costumes. Né? Naquele momento, quando eles se reuniam dentro da sinagoga, eles não falavam aramaico, eles falavam hebraico. É por isso que eu disse que quando Jesus abriu o pergaminho para ler Isaías, amém? Ele estava lendo e falando em hebraico. Ele não estava falando em aramaico, ele estava falando em hebraico. Então Jesus sabia o hebraico também. Amém? No templo se falava hebraico. Amém? Todas as questões religiosas dos fariseus eram hebraicos. Possivelmente até aquelas reuniões quando os chefes da igreja, né? Os chefes fariseus se reuniam para conspirar entre si ali, provavelmente estavam falando em hebraico. Ok? Tranquilo até aqui? E aí a gente chega no terceiro idioma: hebraico, aramaico, terceiro idioma. Qual é? O grego. Grego. Mas aqui atenção, meu irmão, você não se saber exatamente do que a gente está falando. Vou aqui resumir, tá? Existe o grego de hoje. Você for na Grécia, o povo fala grego. É esse grego que se falava naquela época? Não. Esse grego já é totalmente diferente. O grego que se falava naquela época é um grego específico, que a gente chama de grego koiné, que é a tradução em grego comum. É um grego bem diferente. Amém? Que também é um pouco diferente dos filósofos. Platão, Aristóteles também tinha um outro grego, eu chamo de grego clássico. Esse é o grego koiné, é um grego mais simplificado, mais robusto. Grego koiné. Olha só, meu irmão, minha irmã, que bacana. Esse é o idioma usado no Novo Testamento. Mateus, Apocalipse, grego. Não está escrito em hebraico,
não está escrito em aramaico, está escrito em grego. Escrito quando, pastor? Lá na época original, né? Quando o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu em grego. Quando o apóstolo João escreveu o seu evangelho, escreveu em grego. Quando ele escreveu a revelação do Apocalipse, grego. Amém? Quando Marcos relatou os eventos da vida de Jesus, ele fez em grego. Tanto é que quando ele foi botar a palavra na boca de Jesus, ele botou em aramaico e traduziu. Amém? Talita cumi, né? Aí ele fala, Jesus falou, Talita cumi, que quer dizer. Então, esse quer dizer, ele estava trazendo para o português, ele estava trazendo para o grego. Amém? Agora, por que o Novo Testamento todo é usado, escrito em grego? Atenção, aqui é uma coisa bacana. Hoje, qual é o idioma mais falado aí fora, no mundo? Você quer configurar o seu celular, você precisa saber esse idioma. Você tem que configurar a televisão, você precisa entender esse idioma. Quer jogar um videogame, precisa entender esse idioma. Qual é o idioma que fala aí para todo lado? Inglês. Irmão Zé, vai consertar lá a máquina. Dá o dicionário aí, irmão. Não é não? Inglês. É isso? Inglês é língua o quê? Inglês, olha só, presta atenção. Tudo bem, é a língua dos Estados Unidos. É o idioma na Inglaterra. É o idioma na Jamaica. Mas mais do que isso, o inglês é o idioma do quê? Da comunicação universal, não é? Se você for na China fala inglês? Não. Mas se você quiser se comunicar com o chinês, você usa o inglês e provavelmente você vai encontrar alguém que vai conseguir te responder. Se você for lá na Sérvia, você usando inglês, você vai conseguir se comunicar. Você não vai aprender sérvio para visitar a Sérvia. Se souber inglês, você vai se virar lá. Tá claro? É uma língua de fala internacional. E meu irmão, minha irmã, na época dos apóstolos, esse papel que hoje é ocupado pelo inglês, na época era ocupado pelo grego. Para não confundir sua cabecinha. Eu acabei de falar, Jesus falava em aramaico, não é? Dentro da sinagoga, ele falava em hebraico. E quando ele ia falar com um soldado romano, você acha que o soldado romano ia aprender aramaico? Ia aprender hebraico? Soldado romano, conquistador, está lá para dominar. Quando Jesus ia falar, lembra? Jesus conversa lá com os romanos, sim ou não? Ele chega a curar, não é? Ele não chega a curar, ele é procurado por um general romano que queria a intercessão de Jesus para curar o seu servo, não foi isso? Jesus conversou com ele. Você acha que esse soldado, que esse general romano, que essa autoridade romana falava com Jesus em aramaico? Ele falava com Jesus em grego. Entendeu? Grego koiné. Grego comum. Então Jesus sabia hebraico, Jesus sabia aramaico, Jesus sabia grego. Jesus falava em grego com esses caras. Está claro? Não? Porque a Bíblia não bota entre parênteses, entre aspas, né? Tá? Porque não era a intenção dos autores bíblicos mostrar essas nuances. Eu estou trazendo para você ver também. Olha como é que o nosso rei era, né? Sábio entre os homens também. Ele falava grego. Agora a pergunta é, mas espera aí, Império Romano, Roma, por que grego? Aí eu vou contar a história. Olha só, estão comigo? Eu já falei que são os 5 impérios que estão aqui na Bíblia, né? Primeiro deles, Egito. Segundo, Assíria. Terceiro, Babilônia. Quarto, lembra qual quarto? Pérsia, acabei de falar. Depois vem os gregos. E em seguida os romanos, são 6. Os gregos, entre os romanos e os persas, dominaram aquela mesma região. Ô pastor, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Não fala, sabe por quê? Porque está entre Malaquias e Mateus. Lembra disso? Malaquias termina, ficam 400 anos de silêncio de Deus. Deus volta a falar através de João Batista. Esse período que a gente chama de período intertestamentário, que fica entre o Antigo e o Novo Testamento, esse intervalo entre os dois, demorou
400, não, o Brasil tem 500, é quase uma história do Brasil inteiro, de período que Deus não se manifestou. E é exatamente nesse período que essa região foi dominada por um cara chamado Alexandre Magno, que era um imperador macedônio, que falava grego, e levou o idioma grego para toda aquela região. Ele conquistou o Império Persa inteiro. Ele dominou o Egito, o Levante, que é onde está Israel, a Síria, a região da Babilônia, que é a Mesopotâmia, a Pérsia, foi até a Índia. O homem andou aquela região toda. E onde ele foi conquistando, ele foi plantando o idioma grego. Entenderam? Por exemplo, quem falava em grego aqui? Os saduceus. Esses que também estão, às vezes, provocando Jesus. Falavam em grego, eles são chamados judeus helenistas. Toda vez que você vê a palavra helenista, significa o quê? Grego. Significa masculino, significa Império de Alexandre. Faz referência a esse Império de Alexandre. E ele espalhou o grego para cá. Amém? Depois que Alexandre Magno morre, ele morre muito novo, o império dele se divide. Os generais dele dividem o império, e aquela região ali de Israel ficou sob o controle dos Seleucidas, que é da onde, não vou gastar vocês, mas da onde vem o rei da época de Jesus. Eu não vou gastar vocês, senão esticamos da próxima. Enfim, aquilo lá virou o Império Seleucida, e depois o Império Seleucida é conquistado pelos romanos. Amém? Os romanos tinham conquistado ali aquela região um pouquinho antes de Jesus, tá? 100 anos antes de Jesus. Até então era tudo Império Seleucida, ali vira então o Império Romano. E aí os romanos, eles fazem o quê? Olha que bacana, que interessante. Os romanos, eles não implantam o idioma deles, eles usam o idioma que eles já encontram. Todo mundo já está falando em grego aqui, eles conheciam grego, porque os gregos eles são vizinhos dos gregos, e aliás os romanos admiravam os gregos muito, né? Eles já sabiam falar grego, então eles falaram: você não precisa aprender latim, não, vou falar grego aqui. Amém? E eles continuam usando o grego koiné, o grego comum. Uma segunda hipótese: os oficiais romanos entre si falavam em latim. Os oficiais romanos entre si falavam em latim. Então pode ser que Jesus tenha falado com aquele general em grego, mas pode ser que Jesus tenha falado com ele em latim. É um oficial. Então eu também aqui aposto, não estou falando da Bíblia, não, está aposta minha, que Jesus também falava latim. Ele falava aramaico, ele falava hebraico, ele falava grego, ele falava latim. Por quê? Porque eles se comunicavam com os oficiais romanos. Os oficiais romanos entre si falavam latim. Então, meu irmão, minha irmã, esse grego koiné era tipo o inglês da época. Quando Paulo, olha gente, raciocina comigo. Paulo sai de Jerusalém, a gente até ali fez essa bondade de imprimir para a gente lá lembra? As rotas das viagens missionárias de Paulo, lembra? Paulo circulou, meu irmão, muitos quilômetros. Ele saiu lá de Jerusalém, passou pela Síria, pegou a atual Turquia, passou pela Macedônia, foi na Grécia, depois foi na Itália. Vocês acham que essa região toda aí, cada região dessa, cada cidade dessa tinha um idioma diferente? E Paulo circulou aquilo tudo, conversando, entrando na sinagoga, pregando e levando o evangelho, construindo igrejas. Por que ele conseguia conversar em tantos lugares diferentes? Porque ele falava em grego. Aquela região toda ele sabia falar em grego. É como o inglês hoje. Você vai viajar para fora do Brasil, se você souber inglês, você vai se virar. Amém? Meu irmão, minha irmã, então, olha que bacana. Vou trazer aqui 2 trechos. A Bíblia não traz, mas eu vou fazer aqui um esforço aqui de vocês só terem aqui a sonoridade do idioma, tá? Vamos para abrir aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, 13. Carta de Paulo à igreja de Filipos.
Filipenses 4:13. Versículo poderoso. A igreja sempre cita. Filipenses, uma das cartas do cárcere de apóstolo Paulo. Carta para cima. Capítulo 4, verso 13. Filipenses 4, 13. Achamos? Capítulo 4, verso 13. Amém? Olha que versículo bacana, lindo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Bonito, né? Quando Paulo escreveu essa palavra, ele escreveu assim: posso, P-O-S-S-O, espaço. Foi assim? Não. Essa frase foi escrita assim, de um original bem antigo da Bíblia. Amém? Vou tentar, tá? Panta e Xó entrou em Dinamontini. Ele falou assim: Panta e Xó entrou em Dinamontini. Melhorei, vou fazer mais uma, vai ficar melhor. Panta e Xó entrou em Dinamontini. Ele escreveu desse jeito. Isso significa: Panta tudo e Xó posso naquele entrou que em fortalece-me. Ele escreveu assim. Se for literal, a tradução vai ser assim: tudo posso naquele que fortalece. Amém? E aqui está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está vendo que mudou um pouquinho? Se fizer a tradução linear, linha por linha, palavra por palavra, seria: tudo posso naquele que fortalece. Amém? Aí os tradutores acharam que a forma mais adequada: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se você pegar uma outra versão da Bíblia, vai ver que está escrito um pouquinho diferente. E nós vamos falar das traduções mais na frente, ok? Bacana, né? Só para ter um contato com o som. Mas as palavras, meus irmãos, e aqui eu já começo a introduzir o assunto da tradução. Estão comigo? Às vezes a palavra de um idioma, ela pode ser traduzida de diferentes maneiras, dando ênfases diferentes. E aí que é bacana. Eu sei que a gente tem mil coisas para fazer, mas que legal, a Mariana me conhece, vai até ser a cara vai dizer, que a gente pudesse estudar grego, né? Aprender grego com o Enel, que bacana, ler a Bíblia no original, porque às vezes a gente perde uma coisa. Ainda vou, né, Mariana? Aí, tamo aí, ó. Sempre topar, tamo junto. A Mariana já fala: já vem serviço. João, vamos lá, João capítulo 1, eu quero só dar um exemplo aqui, estimular vocês. Se tiver alguém que fala: ô pastor, vamos estudar grego, vamos embora, vamos fazer. Olha lá, João capítulo 1, verso 1, só o iníciozinho. Meu irmão, quando a gente traduz, a gente se aproxima, a gente não consegue em muitas palavras traduzir todo o seu peso, todo o seu significado, né, irmão? Não acontece isso? E às vezes a gente perde uma coisinha ali. Esse verso aqui tem uma dimensão que às vezes do jeito que a gente lê não passa. João 1, só início, 1a. Eu vou ler aqui metade do versículo, menos da metade. Estão comigo? Olha só, meu irmão, olha para mim, só para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Olha só. Imagina que eu sou muito íntimo do irmão Juarez e escrevo para ele uma mensagem de WhatsApp, íntimo ali, de amigo. Fala assim: e aí, velho? E aí, velho? Certo? Nós estamos entendendo que eu estou aqui de um gesto de amizade. E aí, velho? Né? E aí,
amigo, e aí colega, e aí companheiro, né? Nós entendemos isso, entendemos? Agora, pede para o estrangeiro escrever isso em inglês. O velho vai provavelmente, sei lá, old. Só que o old deles é old de velho mesmo, velho, coisa velha, coisa passada. Não é velho de velho, amigo, entendeu? A hora que leu o old, ele falou: nossa, esse Oleg é mal educado, chama um amigo dele de velho, não é? Não vou achar isso? Pô, ele tá chamando o irmão Juarez aí, o nome, né? Pô, ali, todo em Simão, né? É, não é, irmã Alice? Ali na Beca, tá chamando o nome de velho, tá maluco? Ninguém vai entender, né? Porque para nós, igual meus alunos, hoje eles chamam agora de cria. Ô cria. Pior quando fala assim, relíquia, eu até brinquei. Fala, relíquia o quê? Relíquia é coisa velha. Não, relíquia é gente boa. Eu vou entender, relíquia para mim é um negócio velho, né? Porque a língua ela tem essas coisas, essas variações, é coisa do, né? Enfim, velho não significa coisa velha, significa amigo. Entende? Mas quando você passa por outro idioma, vai do jeito que palavra. E aí você não pega aquele negócio, certo? Às vezes acontece isso. E eu quero trazer esse trechinho que a gente perde um negócio aqui nele. Vamos comigo? Tradução, só quero essa parte aqui. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. A gente conhece essa passagem, conhece? No princípio era o verbo. Olha que o verbo com V maiúsculo, tá vendo? O autor, olha para mim, o tradutor ele já está te chamando com um verbo que não é esse verbo que você está pensando, é um verbo diferente, certo? Poderia ter escrito aqui, no princípio era a palavra, mas aí tem que botar um P maiúsculo, não é a palavra do dia a dia, é uma palavra diferente, amém? Agora olha como é que está escrito em grego, esse mesmo trecho, no princípio era o verbo, em grego está assim, em arqué enrologos, em arqué enrologos, em arqué enrologos. É assim que João escreveu, em arqué enrologos, amém? Em arqué enrologos, escreveu desse jeito. João escreveu em arqué enrologos, escreveu desse jeito. Para nós, tradução, no princípio era o verbo. Só que, meu irmão, essa palavra arqué, ela não é só princípio de início, de começar. Tipo assim, vamos começar pelo princípio. Gênesis capítulo 1, o que eu estou falando aqui? Estou começando do início, não é? Princípio como início, não é isso? Início de começar. Esse princípio não tem só esse significado. Sabe o que significa arqué? Qualquer manual de filosofia vai dizer o seguinte: os filósofos buscavam a arqué. Platão, Aristóteles, Parmênides, estão todos buscando a arqué. O que é arqué? Não é o princípio de começar, é o princípio, o negócio que dá origem a tudo. Estão entendendo? Aquela coisa que dá onde tudo apareceu. Não é o princípio de começar. Tanto que não tem uma palavra em português para traduzir esse significado. É o princípio do tipo assim: começou a humanidade. Platão escreve textos e textos sobre arqué. Parmênides, Heráclito, brigando. Os caras brigavam entre eles. Não, arqué é o átomo, arqué é o arqué é a água, arqué é o fogo, arqué é o ar. Eles ficavam brigando entre eles. Porque eles queriam saber arqué, o princípio unificador, iniciador de tudo que há. Entendeu? Arqué. Olha como é que a gente perde com a palavra. A gente fala do princípio, a gente pensa começo. Olha, meu irmão, olha como é que a coisa não fica tão legal. Jesus não está preso no tempo. Jesus está ali no tempo. Não é esse princípio de começou a história. É o princípio de da onde nós viemos, é isso aqui, entendeu? Da onde nós viemos, está vendo a tradução dizer? Da onde nós viemos era o verbo. Deve ser uma coisa assim, entendeu? Da onde nós viemos, tanto é que Colossenses vai completar, vai dizer, nós viemos de Jesus, é a plataforma da criação. João já estava falando isso, a gente ia economizar uns 6 textos bíblicos do que a Colossenses vai depois dar ajustada.
Amém? Vocês estão me fazendo entender ou não? É um princípio diferente. E não fica por aí. Logos. Logos não é só verbo de palavra, é também verbo de palavra. Já viu? Irmã, a senhora quer uma manga? Você vai pegar manga de comer ou manga de usar? Né? A minha palavra tem vários significados, né? Manga de comer, manga de usar. Não é isso? Logo significa palavra? Sim. Significa verbo? Sim. Mas significa uma outra coisa também. Que é um exemplo. Biologia. Estudo da vida. Logia, logo. É do grego. É biovida, logos, estudo. Ou seja, logos não é só verbo, é princípio. Desculpa, é estudo, é compreensão, é entendimento. Amém? Logos, biologia, entendendo a vida. É o significado. Entendeu? Tem outras matérias, não tem que ser logia. Então olha só. Zoologia, né? Estudo da vida, a vida animal. Então você vai abrir o logia, e ele tem um outro significado, irmão e irmã. Quando a gente sabe que João escreveu esse evangelho na cidade de Éfeso, onde ali tinha um filósofo chamado Heráclito, que estava ensinando, que tinha muitos anos antes de João ensinado, que tudo que veio do mundo, do universo, veio do Logos, a gente entende que ele está falando uma coisa muito mais profunda. Ele está falando assim: a força que fez o universo, isso é o Logos. É praticamente sinônimo para o Heráclito de Deus. Está entendendo? Então não é só uma palavra, não é só um entendimento, não é só um conhecimento, é aquele conhecimento. Quando você conhece o Logos, você conhece tudo. Entendeu? Você viu o Logos, entendi tudo agora. Olha que bacana. E às vezes a tradução a gente perde isso aqui. Então talvez a frase, eu sou eu, mas talvez uma frase seria assim: no início de tudo era aquele que tudo criou, ou que deu sentido a tudo, ou que explica tudo, e que explica de um jeito que a gente entende, porque é verbo, é palavra, se comunica, entende? Cresce demais. Amém? Então era isso que João estava falando, em arqué e rologos. Ele estava falando esse princípio, essa coisa que mais do que, né, ponto de partida, que dá lógica a tudo. Esse é Jesus. Amém? E o incrível se fez carne. Não precisa estudar filosofia. Olha para Jesus. É isso que ele está falando lá para os filósofos. Não precisa estudar não, meu irmão. Olha para Jesus. Você vai entender tudo que você está procurando. Amém? Glória a Deus. Dá aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.